Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 59. Vinculador. Se isso será permanente, então quero deixar um registro do meu marido e dos meus filhos. Visimal, o melhor homem que qualquer mulher sonharia em amar. Kimakira e Molinar, as verdadeiras gemas da minha vida. Da gaveta 12 a 15, Rubi. O templo de Shalash, disse Fen, gesticulando enquanto eles entravam. Para Dalinar, parecia-se bastante com os outros que ela havia mostrado. Um grande espaço com um teto de domo elevado e enormes braseiros. Ali, fervorosos queimavam milhares de glifos amuletos para o povo, que suplicava piedade e auxílio ao Todo-Poderoso. A fumaça se acumulava no domo antes de vazar através de buracos no teto, como água através de uma peneira. Quantas orações nós queimamos para um Deus que não está mais lá? Dalinar se perguntou, incomodado. Ou há mais alguém recebendo-as? Dalinar balançava a cabeça educadamente enquanto Fen recontava a antiga origem da estrutura e listava alguns dos reis ou rainhas que haviam sido coroados ali. Ela explicou o significado do desenho elaborado na parede dos fundos e os conduziu pelas laterais para ver os entalhes. Era uma pena ver várias estátuas com os rostos quebrados. Como a tempestade as alcançara ali? Quando terminaram, ela os guiou para saírem de volta ao Distrito Real, onde os palanquins esperavam. Navani o cutucou. O que foi? Perguntou ele baixinho. Pare com essa carranca. Não estou fazendo carranca. Você está entediado. Eu não estou fazendo carranca. Ela ergueu a sobrancelha. 6 templos? Perguntou ele. A cidade está praticamente em ruínas e estamos olhando templos. À frente, Fen e seu consorte subiram no palanquim deles. Até então, o único papel de Kimakyo no passeio havia sido ficar atrás de Fen e, sempre que ela dizia algo que ele considerava significativo, acenar para que as escribas dela registrassem suas palavras no histórico oficial. Kimakyo não levava uma espada. Em Aletikar, isso indicaria que o homem, pelo menos um da posição dele, era um fractário, mas esse não era o caso. Tailena só possuía 5 espadas, e 3 armaduras, todas pertencentes a uma antiga linhagem familiar jurada a defender o trono. Será que Fen não poderia tê-los levado para conhecer essas fractais em vez disso? Carranca. Disse Navani. É o que eles esperam de mim, disse Dalinar, indicando os oficiais e escribas tailenos. Mais adiante, um grupo de soldados em particular havia vigiado Dalinar com vivo interesse. Talvez a verdadeira intenção do passeio fosse dar àqueles olhos claros uma chance de estudá-lo. O palanquim que ele dividia com Navani tinha cheiro de flores de petrobulbo. Essa procissão de templo em templo é tradicional na cidade de Tailen, sussurrou Navani enquanto os carregadores levantavam o palanquim. Visitar todos os 10 permite conhecer o Distrito Real, e é um reforço pouco sutil da fé Vorin do trono. Eles tiveram problemas com a igreja no passado. Simpatizo com eles. Você acha que, se eu explicar que também sou um herege, ela vai parar com toda essa pompa? Navani se inclinou para a frente no pequeno palanquim, pondo a mão livre no joelho dele. Meu querido, se esse tipo de coisa o incomoda tanto, podemos mandar um diplomata. Eu sou um diplomata. Dalinar. Esse é meu dever agora, Navani. Eu tenho que cumprir meu dever. Toda vez que o ignorei, no passado, alguma coisa terrível aconteceu. Ele tomou as mãos dela nas suas. Eu reclamo porque posso me abrir com você. Vou manter a carranca no mínimo, eu prometo. Enquanto os carregadores habilmente os levavam por alguns degraus acima, Dalinar olhou pela janela do palanquim.
Aquela parte superior da cidade havia resistido bem à tempestade, já que muitas das estruturas ali eram de pedra pesada. Ainda assim, algumas racharam e alguns tetos desabaram. O palanquim passou por uma estátua caída, que havia se quebrado nas canelas e tombado de uma plataforma na direção dos distritos baixos. Essa cidade foi atingida com mais intensidade do que qualquer outra descrita nos relatórios, ele pensou. Esse nível de destruição é único. É só porque havia muita madeira e nada para parar o grosso da tempestade? Ou tem mais coisa? Alguns relatos da tempestade eterna não mencionavam ventos, só relâmpagos. Outros, de modo confuso, relatavam que não houvera chuva, mas sim brasas ardentes. A tempestade eterna variava bastante, mesmo na mesma passagem. Provavelmente é reconfortante para Fen fazer algo tão familiar, comentou Navani em voz baixa enquanto os carregadores os pousavam na parada seguinte. Esse passeio é uma recordação dos dias antes de a cidade sofrer tamanhos horrores. Ele concordou. Tendo isso em mente, era mais fácil suportar a ideia de visitar mais um templo. Do lado de fora, encontraram Fen emergindo do seu palanquim. O templo de Batá, um dos mais antigos da cidade. Mas, naturalmente, a maior vista aqui é o simulacro de Paralete, a estátua grandiosa que... Ela perdeu o fio da meada e Dalinar seguiu o olhar dela até os pés de pedra da estátua ali perto. Ah! É mesmo. Vamos ver o templo, sugeriu Dalinar. Você disse que é um dos mais antigos. Quais são mais velhos que esse? Só o templo de Ixi é mais antigo. Mas não vamos nos demorar lá, nem aqui. Não? Perguntou Dalinar, notando a falta de fumaça de orações daquele telhado. A estrutura foi danificada? A estrutura? Não, não foi a estrutura. Um par de fervorosos cansados emergiu e desceu pelos degraus, seus trajes manchados com respingos de vermelho. Dalinar olhou para Fen. Você se incomoda se eu for até lá em cima mesmo assim? Se é o que deseja. Enquanto Dalinar subia os degraus com Navani, ele captou um odor no vento. O cheiro de sangue, que o lembrou da batalha. No topo, a visão dentro das portas do templo era familiar. Centenas de feridos cobriam o chão de mármore, deitados em esteiras simples, rodeados por esprenos de dor que despontavam feito longas mãos alaranjadas. Tivemos que improvisar, disse Fen, se pondo atrás dele na passagem, depois que nossos hospitais tradicionais ficaram abarrotados. Tantos assim? Disse Navani, a mão segura na boca. Alguns não podem ser tratados em casa, com suas famílias? Dalinar leu a resposta nas pessoas que sofriam. Algumas estavam esperando para morrer, sangravam por dentro ou tinham infecções desenfreadas, marcadas por minúsculos esprenos vermelhos de putrefação na pele. Outros não tinham mais lares, como evidenciado pelas famílias encolhidas ao redor de uma mãe, pai ou criança ferida. Raios! Dalinar quase sentia vergonha de quão bem seu povo havia resistido à tempestade eterna. Quando enfim se virou para partir, quase atropelou Taravangian, que assombrava a passagem como um espírito. Frágil, envolto em uma túnica macia, o velho monarca estava chorando abertamente enquanto fitava as pessoas no templo. Por favor, disse ele. Por favor. Meus cirurgiões estão em Vedenar, uma viagem fácil através dos sacroportais. Deixe-me trazê-los. Deixe-me aliviar esse sofrimento. Fen franziu os lábios em uma linha estreita. Ela havia concordado com uma reunião, mas isso não a tornava parte da coalização proposta por Dalinar. Contudo, o que ela podia dizer diante de um apelo como aquele? Sua ajuda será apreciada, respondeu ela. Dalinar suprimiu um sorriso. Ela havia cedido um passo ao deixá-los ativar o sacroportal. Aquele era outro. Taravangian, você é uma gema. Empreste-me uma escriba e uma telepena, pediu Taravangian. Mandarei minha radiante trazer auxílio imediatamente.
Fen deu as ordens necessárias, seu consorte sinalizando para que as palavras fossem registradas. Enquanto caminhavam de volta para os palanquins, Taravangian se demorou nos degraus, olhando para a cidade. Vossa Majestade? Chamou Dalinar, fazendo uma pausa. Vejo meu lar nisto aqui, Luminobre. Ele apoiou uma mão trêmula contra a parede do templo. Pisco meus olhos turvos e vejo Kharbrandt destruída na guerra. E me pergunto: o que devo fazer para preservá-los? Nós vamos protegê-los, Taravangian. Eu juro. Sim. Sim, acredito em você, Espinho Negro. Ele respirou longamente e pareceu murchar ainda mais. Eu acho. Acho que vou permanecer aqui e aguardar meus cirurgiões. Por favor, sigam em frente. Taravangian sentou-se nos degraus enquanto o resto do grupo se afastava. No seu palanquim, Dalinar olhou para trás e viu o homem idoso sentado lá, as mãos unidas diante de si, a cabeça com manchas de velhice inclinada, quase na postura de alguém ajoelhado diante de uma oração sendo queimada. Fen foi até Dalinar. Os cachos brancos das suas sobrancelhas sacudiam ao vento. Ele é muito mais do que as pessoas pensam, mesmo depois do acidente. Eu sempre digo isso. Dalinar concordou. Mas ele age como se essa cidade fosse um cemitério, continuou Fen. Esse não é o caso. Vamos reconstruir tudo em pedra. Meus engenheiros planejam erigir muralhas diante de cada ala. Vamos nos recuperar. Só precisamos estar à frente da tempestade. Foi a súbita perda de mão de obra que realmente nos enfraqueceu. Nossos parchemanos. Meus exércitos podem ajudar bastante a limpar destroços, mover pedras e reconstruir, disse Dalinar. Basta você pedir e terá acesso a milhares de mãos dispostas. Fen nada disse, embora Dalinar tenha captado murmúrios dos jovens soldados e atendentes ao lado dos palanquins. Deixou sua atenção se demorar sobre eles, escolhendo um em particular. Alto para um taileno, o jovem tinha olhos azuis, com sobrancelhas penteadas e engomadas para trás ao longo da cabeça. Seu uniforme elegante seguia, naturalmente, o estilo taileno, com um casaco mais curto abotoado sobre a parte superior do peito. Deve ser o filho dela, pensou Dalinar, estudando os traços do jovem. Pela tradição tailena, ele seria apenas outro oficial qualquer, não o herdeiro. A monarquia do reino não era uma posição hereditária. Herdeiro ou não, o jovem era importante. Ele sussurrou algo com ar de desprezo e os outros concordaram, murmurando e olhando com raiva para Dalinar. Navani cutucou Dalinar e olhou-o com uma expressão questionadora. Mais tarde, respondeu ele, sem som, então se virou para a rainha Fen. Então o templo de Ixi também está cheio de feridos? Sim. Talvez possamos pular essa parte. Eu não me importaria em ver as alas mais baixas da cidade, comentou Dalinar. Talvez o grande bazar sobre o qual tanto ouvi falar. Navani fez uma careta e Fen enrijeceu. Ele ficava perto das docas, era isso? Disse Dalinar, olhando para a planície coberta de destroços diante da cidade. Imaginou que o bazar ficasse no distrito antigo, a parte central da cidade. Aparentemente, devia ter prestado mais atenção naqueles mapas. Tenho refrescos preparados no pátio de Talenelat, disse Fen, deveria ser a última parada do nosso passeio. Que tal irmos direto daqui para lá? Dalinar assentiu e eles voltaram para os palanquins. Lá dentro, ele se inclinou para a frente e falou baixinho com Navani. A rainha Fen não é uma autoridade absoluta. Nem o seu irmão era absolutamente poderoso. Mas o monarca taileno é pior. Os conselhos de comerciantes e oficiais navais escolhem o novo monarca, afinal. Eles têm grande influência sobre a cidade. Sim. Onde pretende chegar com isso? Isso significa que ela não pode concordar com meus pedidos por conta própria, explicou Dalinar. Jamais poderá concordar com auxílio militar enquanto outros na cidade acreditarem que estou planejando dominá-los. Ele encontrou algumas nozes em um compartimento do descanso de braço e começou a mastigá-las.
Não temos tempo para um impasse político, disse Navani, acenando para que ele passasse algumas nozes para ela. Techave talvez tenha parentes na cidade que ela possa influenciar. Podemos tentar isso. Ou... Estou pensando em uma coisa. Ela envolve bater em alguém? Ele assentiu e ela suspirou. Eles estão esperando um espetáculo, disse Dalinar. Querem ver o que o espinho negro vai fazer. A rainha Fen fez a mesma coisa nas visões. Ela não se abriu até que eu demonstrei franqueza. Sua franqueza não precisa ser assassina, Dalinar. Tentarei não matar ninguém. Só preciso dar a eles uma lição. Uma demonstração. Uma lição. Uma demonstração. Essas palavras emperraram em sua mente e ele percebeu que estava procurando nas suas memórias algo ainda confuso, indefinido. Algo. Algo a ver com a fenda e com Sadeias. A memória fugiu, logo abaixo da superfície da consciência. Seu subconsciente a afastou e ele se encolheu como se houvesse levado um tapa. Naquela direção. Naquela direção havia dor. Dalinar? Chamou Navani. Suponho que é possível que você esteja certo. Talvez na verdade seja ruim para nossa missão que as pessoas vejam você sendo educado e calmo. Mais carrancas, então? Ela suspirou. Mais carrancas. Dalinar sorriu. Ou um sorriso, acrescentou ela. Vindo de você, pode ser mais perturbador. O pátio de Talenelat era uma grande praça de pedra dedicada a tendões de pedra, arauto dos soldados. No topo de uma escadaria estava o templo em si, mas eles não tiveram a oportunidade de vê-lo por dentro, já que a entrada principal havia desabado. Um grande bloco de pedra retangular, que antes servira como topo do umbral da porta, jazia enfiado abaixo, dentro dela. Belos relevos cobriam as paredes externas, representando o arauto Talenelat apostos contra uma maré de esvaziadores. Infelizmente, eles haviam rachado em uma centena de lugares. Uma grande mancha negra de queimado, no topo da parede, mostrava onde o estranho relâmpago da tempestade eterna havia atingido o edifício. Nenhum dos outros templos havia sido tão danificado. Era como se Odium tivesse um rancor particular contra aquele. Talenelat, pensou Dalinar. Foi ele que foi abandonado pelos outros. Foi ele que eu perdi. Tenho algumas coisas para resolver, disse Fen. Com a interrupção do comércio com a cidade, não tenho muito a oferecer em termos de mantimentos. Algumas nozes e frutas, um pouco de peixe salgado. Estão servidos para vocês. Voltarei depois para que possamos nos reunir. Enquanto isso, meus atendentes cuidarão das suas necessidades. Obrigado, disse Dalinar. Ambos sabiam que ela estava fazendo com que ele esperasse de propósito. Não seria muito tempo, talvez meia hora. Não o bastante para ser um insulto, mas o suficiente para estabelecer que ela ainda era autoridade ali, independentemente de quão poderoso ele fosse. Apesar de querer passar algum tempo com o povo dela, Dalinar se pegou irritado com aqueles joguinhos. Fen e seu consorte se retiraram, deixando a maior parte do grupo para trás, para apreciar o repasto. Em vez disso, Dalinar decidiu arrumar uma briga. O filho de Fen serviria. Ele parecia ser o mais crítico dentre os interlocutores. Não quero parecer o agressor, pensou Dalinar, posicionando-se perto do jovem. E devo fingir que não me dei conta de quem ele é. Foi agradável visitar os templos, disse Navani, juntando-se a ele. Mas você não os apreciou, não foi? Queria ver algo mais militar. Uma excelente abertura. Tem razão, respondeu ele. Você aí, senhor capitão. Não sou chegado à enrolação. Mostre-me a muralha da cidade. Isso seria algo de verdadeiro interesse. Está falando sério? Disse o filho de Fen em eletiano com sotaque taileno, as palavras emboladas. Sempre falo sério. O que foi? Seus exércitos estão tão mal que tem vergonha de me deixar vê-los?
Não vou deixar um general inimigo inspecionar nossas defesas. Eu não sou seu inimigo, filho. Eu não sou seu filho, tirano. Dalinar fez questão de parecer resignado. Você passou o dia me seguindo, soldado, falando palavras que eu decidi ignorar. Você está em um limite que, se cruzado, vai receber uma resposta. O jovem fez uma pausa, mostrando uma dose de moderação. Ele avaliou onde estava se metendo e decidiu que o risco valia a recompensa. Se humilhasse o espinho negro, talvez pudesse salvar sua cidade, pelo menos era assim que ele pensava. Só me arrependo de não ter falado alto o bastante para você ouvir meus insultos, déspota, respondeu ele asperamente. Dalinar suspirou bem alto, então começou a desabotoar o casaco do uniforme, ficando só com uma camisa justa. Sem fractais, disse o jovem. Espadas longas. Como desejar. O filho de Fen não tinha fractais, embora pudesse pegá-las emprestadas, se Dalinar insistisse. Dalinar preferia assim. O homem encobriu seu nervosismo exigindo que um de seus atendentes usasse uma pedra para marcar um círculo no chão. Riel e os guardas de Dalinar se aproximaram, esprenos de expectativa se sacudindo nervosamente atrás deles. Dalinar acenou para que recuassem. Não o machuque, sussurrou Navani, então hesitou. Mas também não perca. Não vou machucá-lo, disse Dalinar, entregando-lhe a jaqueta. Não posso prometer não perder. Ela não entendia. Mas claro que não entendia. Ele não podia simplesmente surrar aquele homem, isso apenas provaria para todos que Dalinar era um agressor. Ele foi até o círculo e o percorreu, para memorizar quantos passos podia dar sem ultrapassar seus limites. Eu falei espadas longas, disse o jovem, a arma na mão. Onde está sua espada? Vamos fazer por vantagem alternada, 3 minutos, disse Dalinar. Até o primeiro sangue derramado. Você pode começar. O jovem gelou. Vantagem alternada. O rapaz teria 3 minutos armado contra Dalinar desarmado. Se Dalinar sobrevivesse sem ter sangue derramado nem deixar o círculo, ele teria 3 minutos contra seu oponente com as posições invertidas. Dalinar armado e o jovem desarmado. Era um desequilíbrio ridículo, geralmente só visto em treinamentos de combate, quando homens praticavam para situações em que poderiam estar desarmados contra um inimigo armado. E, mesmo assim, nunca se usavam armas de verdade. Disse o jovem. Vou trocar para uma faca. Não precisa. A espada longa serve. O jovem fitou Dalinar, boquiaberto. Havia canções e histórias sobre heróicos homens desarmados encarando vários oponentes armados, mas, na verdade, lutar com um único homem armado era incrivelmente difícil. O filho de Fen deu de ombros. Por mais que eu fosse gostar de ser conhecido como o homem que derrotou o espinho negro em uma luta equilibrada, aceitarei uma luta injusta. Mas faça com que seus homens jurem que, se acabar mal para você, não serei considerado um assassino. Foi você mesmo que estabeleceu os termos. Combinado, respondeu Dalinar, olhando para Riel e para os outros, que fizeram uma saudação e juraram. Uma escriba Tailena se levantou para testemunhar o duelo. Ela iniciou a contagem regressiva e o rapaz avançou contra Dalinar imediatamente, atacando com seriedade. Ótimo! Quando se concordava em participar de uma luta daquelas, não se deveria hesitar. Dalinar se desviou, então assumiu uma postura de luta livre, embora não pretendesse se aproximar o bastante para usar uma chave. Enquanto a escriba contava o tempo, Dalinar continuou a se desviar dos ataques, mantendo-se perto da borda do círculo, tomando cuidado para não passar da linha. O filho de Fen, embora agressivo, exibia alguma prudência inata. O jovem provavelmente poderia ter forçado Dalinar para fora, mas, em vez disso, continuou testando-o. Ele avançou outra vez e Dalinar evitou às pressas a espada rápida. O jovem príncipe foi ficando preocupado e frustrado. Talvez, se o tempo estivesse nublado, ele tivesse enxergado o brilho tênue de luz das tempestades que Dalinar continha. Enquanto a contagem regressiva se aproximava do fim, o jovem se tornou cada vez mais desesperado.
Ele sabia o que vinha a seguir. 3 minutos sozinho em um círculo, desarmado contra o espinho negro. Os ataques passaram de hesitantes para determinados, e depois, para desesperados. Tudo bem, pensou Dalinar. Vai ser por agora. A contagem regressiva chegou a 10. O jovem foi para cima dele com um último ataque total. Dalinar se levantou, tranquilo, e abriu os braços para que sua audiência visse que deixará intencionalmente de se desviar. Então ele foi na direção do golpe do rapaz. A espada longa atingiu-o bem no peito, à esquerda do coração. Dalinar grunhiu com o impacto e a dor, mas conseguiu receber a espada de modo que não lhe atingisse a espinha. O sangue encheu um de seus pulmões e a luz das tempestades correu para curá-lo. O rapaz parecia chocado, como se, apesar de tudo, não houvesse esperado, ou desejado, acertar um golpe tão decisivo. A dor sumiu. Dalinar tossiu, cuspiu sangue para o lado, então pegou a mão do jovem pelo pulso, empurrando a espada mais para dentro do seu peito. O rapaz soltou o cabo da arma e recuou, seus olhos quase saltando das órbitas. Foi um bom golpe, disse Dalinar, com a voz úmida e entrecortada. Deu para ver como você estava preocupado, no final, muitos homens teriam se descuidado da postura. O filho da rainha caiu de joelhos, olhando para cima enquanto Dalinar se aproximava e assomava sobre ele. O sangue vazava ao redor da ferida, manchando sua camisa, até que a luz das tempestades finalmente teve tempo de curar o corte externo. Dalinar sugara o suficiente para brilhar mesmo à luz do dia. O pátio foi tomado pelo silêncio. Escribas levaram as mãos à boca. Soldados pegaram nas espadas, esprenos de surpresa, parecidos com triângulos amarelos, se despedaçando ao redor deles. Navani ofereceu a ele um sorriso astuto, de braços cruzados. Dalinar tomou a espada pelo punho e deslizou-a para fora do peito. A luz das tempestades apressou-se em curar a ferida. Para seu crédito, o jovem se levantou e balbuciou. É sua vez, espinho negro. Estou pronto. Não, você derramou meu sangue. Você permitiu. Dalinar tirou a camisa e jogou-a para o jovem. Dê-me sua camisa e estamos quites. O jovem pegou a camisa ensanguentada, então olhou para Dalinar, perplexo. Eu não quero sua vida, filho, disse Dalinar. Não quero sua cidade ou seu reino. Se eu quisesse conquistar Tailena, não estaria aqui sorrindo e prometendo paz. Você deveria saber disso pela minha reputação. Ele se virou para as pessoas que assistiam à cena, oficiais, olhos claros e escribas. Havia alcançado seu objetivo. Estavam impressionados com ele, temerosos. Dalinar os tinha na palma da mão. Foi chocante, então, sentir a própria súbita e pura insatisfação. Por algum motivo, aqueles rostos assustados o abalaram muito mais duramente do que a espada. Zangado, envergonhado por um motivo que ainda não compreendia, ele se virou e se afastou a passos largos até os degraus que levavam ao templo acima. Acenou para que Navani não o seguisse quando ela foi em sua direção. Sozinho. Precisava de um momento sozinho. Subiu até o templo, então se virou e se sentou nos degraus, apoiando as costas contra o bloco de pedra que havia caído na passagem. O pai das tempestades trovejou no fundo da sua mente. E além daquele som havia decepção. O que havia conseguido? Dissera que não queria conquistar aquele povo, mas o que diziam suas ações? Eu sou mais forte do que vocês. Não preciso lutar com vocês. Poderia esmagá-los sem fazer força. Era assim que deveria ser a vinda de cavaleiros radiantes à sua cidade? Dalinar sentiu a náusea se retorcer no fundo das suas entranhas. Ele havia feito coisas como aquela várias vezes na vida, desde recrutar Teleb, na juventude, a intimidar Elokar a aceitar que ele não estava tentando matá-lo, até, mais recentemente, forçar Kadash a lutar com ele na câmara de treinamento. Abaixo, pessoas se reuniam ao redor do filho de Fen, conversando animadamente. O jovem esfregava o peito, como se houvesse sido ele o atingido.
No fundo da mente, Dalinar ouvia a mesma voz insistente. Aquela que ouviu desde o início das visões. Você deve uni-los. Estou tentando, sussurrou. Por que nunca conseguia convencer ninguém pacificamente? Por que não podia fazer com que as pessoas o ouvissem sem primeiro surrá-las, ou, ao contrário, chocá-las sendo ele mesmo ferido? Suspirou, se inclinando para trás e pousando a cabeça contra as pedras do templo quebrado. Você deve nos unir. Por favor. Aquela era uma voz diferente. Uma centena de vozes sobrepostas, com o mesmo apelo, tão baixo que ele mal podia ouvi-las. Ele fechou os olhos, tentando captar a fonte das vozes. Pedra? Sim, tinha a impressão de que fragmentos de pedra estavam sofrendo. Dalinar teve um sobressalto. Ele estava ouvindo o espreno do templo. As paredes haviam existido como uma coisa só durante séculos. Agora os pedaços, rachados e arruinados, sofriam. Eles ainda se viam como um belo conjunto de entalhes, não como uma fachada arruinada com fragmentos caídos e espalhados por toda parte. Eles ansiavam ser novamente uma única entidade, intocada. O espreno do templo chorava com muitas vozes, como homens em pranto pelos seus corpos arruinados em um campo de batalha. Raios! Tudo o que eu imagino tem que estar relacionado à destruição? Há corpos moribundos e feridos, a fumaça no ar e sangue nas pedras. O calor dentro dele dizia que não. Ele se levantou e se virou, cheio de luz das tempestades, então agarrou a pedra quebrada que bloqueava o portal. Fazendo força, deslocou o bloco até que fosse possível se enfiar debaixo dele, agachado, e pressionar os ombros contra a pedra. Ele respirou fundo, então fez força para cima. Pedra raspou pedra enquanto ele levantava o bloco na direção do topo do portal. Levantou-o alto o bastante, então posicionou as mãos logo acima da cabeça. Com um último empurrão, berrando, ele se impulsionou com as pernas, costas e braços juntos, forçando o bloco para cima com tudo o que tinha. Luz das tempestades ardia dentro dele e suas juntas quebraram, então se curaram, enquanto ele lentamente reposicionava a pedra de volta na parte de cima do umbral da porta. Podia sentir o templo estimulando-o a prosseguir, ele queria muito ficar inteiro de novo. Dalinar sugou mais luz das tempestades, o máximo que conseguia conter, drenando todas as gemas que havia trazido. Com suor fluindo pelo rosto, ele aproximou o bloco o bastante para que este se sentisse correto novamente. O poder fluiu pelos seus braços até a pedra, então a permeou. Os entalhes se reconectaram com um estalo. O lintel de pedra em suas mãos se levantou e se acomodou no lugar. Luz preencheu as rachaduras nas pedras e as rejuntou, então esprenos de glória explodiram ao redor da cabeça de Dalinar. Quando o brilho sumiu, a parede frontal do majestoso templo, incluindo o portal e os relevos rachados, havia sido restaurada. Dalinar encarou-a, sem camisa e coberto de suor, sentindo-se 20 anos mais jovem. Não, o homem que ele era 20 anos atrás nunca teria sido capaz de fazer aquilo. Vinculador. Uma mão tocou seu ombro, os dedos macios de Navani. Dalinar. O que você fez? Eu prestei atenção. O poder servia para muito, muito mais do que quebrar. Nós temos ignorado isso. Temos ignorado respostas bem diante dos nossos olhos. Ele olhou sobre o ombro para a multidão subindo os degraus, se reunindo. Você aí, disse Dalinar para uma escriba. Foi você que escreveu para Uritiru e chamou os cirurgiões de Taravangian? Sim. Sim, Luminobre. Escreva de novo. Mande chamar meu filho Renarim. A rainha Fê encontrou no pátio do templo de Batá, aquele com a grande estátua quebrada. O filho dela, agora usando a camisa ensanguentada de Dalinar amarrada ao redor da cintura, como um tipo de cinta, conduzia uma equipe de 10 homens com cordas. Eles haviam acabado de acomodar os quadris da estátua de volta ao lugar. Dalinar drenou luz das tempestades de esferas emprestadas, juntando os pedaços de pedra.
Acho que encontrei o braço esquerdo. Gritou um homem lá de baixo, onde a maior parte da estátua havia desabado através do teto de uma mansão. A equipe de soldados e olhos claros de Dalinar comemorou e desceu apressadamente os degraus. Eu não esperava encontrar o espinho negro sem camisa, disse a rainha Fen, e, bancando o escultor, só posso consertar coisas inanimadas, disse Dalinar, limpando as mãos em um pedaço de pano preso na sua cintura, exausto. Usar tanta luz das tempestades era uma nova experiência para ele, e muito cansativa. Meu filho faz o trabalho mais importante. Uma pequena família deixou o templo acima. A julgar pelos passos hesitantes do pai, apoiado pelos filhos, parecia que o homem havia quebrado uma perna ou duas na tempestade mais recente. O homem corpulento gesticulou para que seus filhos recuassem, deu alguns passos sozinho, e então, com os olhos arregalados, deu um pequeno salto. Dalinar conhecia a sensação. Os resquícios da luz das tempestades. Eu deveria ter pensado nisso antes. Deveria ter mandado chamá-lo no momento em que vi aqueles feridos. Eu sou um tolo. Dalinar balançou a cabeça. Renarin tem a habilidade de curar. Ele ainda está se acostumando aos poderes, assim como eu, e tem mais facilidade de curar aqueles que foram feridos recentemente. Pergunto-me se é similar ao que estou fazendo. Quando a alma se acostuma com a ferida, é muito mais difícil de consertar. Um único espreno de admiração explodiu ao redor de Fen enquanto a família se aproximava, fazendo mesuras e falando em taileno, o pai com um sorriso bobo. Por um momento, Dalinar sentiu que quase podia compreender o que eles estavam dizendo. Como se parte dele estivesse tentando se vincular ao homem. Uma experiência curiosa, que ele não sabia bem como interpretar. Quando eles partiram, Dalinar se voltou para a rainha. Eu não sei quanto tempo Renarin vai aguentar, e não sei quantas dessas feridas são novas o bastante para que ele possa curá-las. Mas é algo que podemos fazer. Homens chamaram lá de baixo, passando um braço de pedra pela janela da mansão. Vejo que você encantou Kidrauk também, observou Fen. Ele é um bom rapaz, disse Dalinar. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de duelar com você. Ouvi dizer que você concedeu seu desejo. Pretende rodar por toda a cidade, encantando uma pessoa de cada vez, não é? Espero que não. Acho que levaria muito tempo. Um jovem veio correndo do templo, segurando no colo uma criança com cabelo escorrido que, embora usasse roupas rasgadas e empoeiradas, exibia um grande sorriso. O jovem se curvou para a rainha, então agradeceu a Dalinar em péssimo aletiano. Renarin não parava de dar o crédito das curas a ele. Fen viu-os partir com uma expressão indecifrável no rosto. Preciso da sua ajuda, Fen, sussurrou Dalinar. Acho difícil de acreditar que você precisa de qualquer coisa, levando em consideração o que fez hoje. Fractários não mantêm posições. Ela o encarou, franzindo o senho. Desculpe. É uma máxima militar. Isso. Não importa. Fen, eu tenho radiantes, sim. Mas eles, por mais poderosos que sejam, não vencerão essa guerra. Mais importante, eu não sei o que estou deixando passar. É por isso que preciso de você. Eu penso como um aletiano, assim como a maioria dos meus conselheiros. Nós pensamos na guerra, no conflito, mas deixamos passar fatos importantes. Quando fiquei sabendo dos poderes de Renarin, só pensei em curar pessoas nos campos de batalha para continuar com a luta. Preciso de você, preciso dos Azichianos. Preciso de uma coalização de líderes que vejam o que eu não vejo, porque estamos encarando um inimigo que não pensa como nada que já encaramos antes. Ele se inclinou para ela. Por favor. Junte-se a mim, Fen. Eu já abri aquele portal e estou falando com os conselhos para fornecer ajuda para seu esforço de guerra. Não era isso que você queria? Nem de perto, Fen. Quero que você se junte a mim. Qual é a diferença? A distinção entre se referir a isso como a sua guerra e a nossa guerra. Você é implacável.
Ela respirou fundo, então interrompeu quando Dalinar fez menção de protestar. Suponho que seja disso que precisamos agora. Tudo bem, Espinho Negro. Você, eu, Taravangian. A primeira coalização Vorin real que o mundo já viu desde a hierocracia. É uma pena que 2 de nós sejamos soberanos de reinos em ruínas. 3. Grunhiu Dalinar. Kholinar está cercada pelo inimigo. Enviei ajuda, mas, por enquanto, Aletikar é um reino ocupado. Que maravilha! Bem, acho que consigo persuadir as facções na minha cidade a deixarem suas tropas virem ajudar. Se der tudo certo com isso, escreverei ao primeiro de Azir. Talvez isso ajude. Tenho certeza de que sim. Agora que você se juntou a nós, o Sacro Portal Azistiano é o mais essencial para nossa causa. Bem, eles vão ser complicados, disse Fen. Os Azistianos não estão tão desesperados quanto eu. E, para ser franca, eles não são Vorins. As pessoas daqui, inclusive eu mesma, reagem a uma boa pressão de um monarca determinado. Força e paixão, é esse o jeito Vorin. Mas essas táticas só farão com que os Azistianos finquem em pé e o rejeitem mais ainda. Ele esfregou o queixo. Você tem alguma sugestão? Não sei se vai achá-la muito atraente. Experimente, replicou Dalinar. Estou começando a entender que a maneira como costumo fazer as coisas tem graves limitações. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.